A paz do Senhor, Deus abençoe meus irmãos. Vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus e eu acredito que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Aqui é o pastor André Santos. Deus abençoe e um forte abraço e vamos para a palavra. O versículo de hoje é Lucas 19, capítulo 19 de Lucas e o versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Aqui nós já encontramos uma palavra-chave para esse texto. E pelo menos no texto ele mostra para nós a chegada de Jesus na cidade. Mas eu vou deixar mais para o final desse trecho onde fala sobre Zaqueu. Nós vamos notar aqui de antemão que Jesus entrou em Jericó. Jesus entrou em Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém. Passou por Jericó, entrou em Jericó. Tem muitos relatos em Jericó, como eu já disse. Jesus, ele nessa sua caminhada, trazia muita admiração aos espectadores, muita admiração à sociedade, muita admiração aos publicanos, muita admiração aos escribas da lei. Enfim, ele trazia admiração pelo seu conteúdo, porque se expressava e falava de uma maneira que não só atingia a matéria, mas atingia dentro o espiritual. Então, aqui nós vamos ver que ele trazia muita admiração. E aqui nós vamos notar que o personagem da história é identificado como um homem rico. Não só como um homem rico que tem posicionamento na sociedade, mas como um chefe dos publicanos. E provavelmente um fariseu. Em outras passagens nós encontramos falando dessa forma. Então ele era da elite, ele era da sociedade, entendeu? E ele queria ver. E aqui nós encontramos o personagem dessa história. Eu sempre, quando vou ministrar e falar, eu consigo identificar o agora, o antes, o meio e o depois. Quer dizer, o que vai acontecer agora, que é o projeto aonde traz a história falando o nome de quem está, a narração vai se seguir. Então aqui fala o nome, que ele é Zaqueu, e aqui nessa primeira parte nós encontramos o encontro de Zaqueu com Jesus e Jesus com Zaqueu. E nós encontramos uma dificuldade no meio da multidão. Já na parte do meio, nós vamos encontrar um processo aonde é um processo de conhecimento, aonde eu quero saber quem é você e quem sou eu. E ao conhecer, nós vamos nos identificar com esse conhecimento e fazer um elo, a qual nós chamamos de koinonia no grego, que é comunhão, amizade. E na última parte nós já declaramos quem somos e que essa amizade não vai terminar, firmando compromisso. É o que você vê no texto, que se eu roubei, eu vou devolver, eu quero mudar a minha vida e seguir-te para sempre. Então, esse é o desfecho total que o texto nos traz. Sim, se formos trazer uma aplicação para o dia de hoje, é muita coisa que nós devemos mudar e muita coisa que nós devemos firmar e muitas comunhão que nós devemos ter para poder prosseguir na caminhada material, aqui matéria, e na caminhada espiritual. Então nós vamos ver aqui que ele era rico, chefe dos publicanos, ele chefiava uma equipe onde ali esses trabalhavam em cima de sua ordem. Aqui nós vamos notar que no 5, ele queria ver quem era Jesus.
quem era, tinha uma curiosidade. Só que o que acontece? Por ele ser uma pessoa da elite, por ele ter um posicionamento, ele não podia chegar já de antemão. Por quê? Ele temia o que poderia acontecer. Ele temeria o que poderia acontecer tanto com a população que não aceitava os publicanos, porque eles estipulavam impostos e extorquia muita gente, e então não tinha esse sistema de medo, de preocupação. Outra, ele era rico. Você nunca vai encontrar um rico abandonando os seus seguranças, abandonando a sua mansão, abandonando os prazeres que ele tem em sua riqueza para ir lá numa periferia, para ir lá numa favela, para ir lá numa comunidade. E se ele for nessa favela, nessa comunidade, ele vai rodeado de segurança. Ele vai com medo, temendo. Então, pelo fato de Zaqueu ser rico, já era ali uma dificuldade, mas ele tinha a intenção e o desejo de saber quem era Jesus. E ele sabia quem era Jesus. Ele não conseguia ver lá da onde ele estava, na rua que ele estava, no local que ele estava. A Bíblia não nos identifica se ele estava no palácio, não identifica se ele estava em cima da cobertura de sua casa, não identifica se ele estava na esquina, na direita, só identifica que ele queria ver Jesus. Ele tinha um desejo de conhecer e de saber quem é Jesus, por causa do noticiamento, por causa das conversas, tanto boas como ruins. Ele queria saber, ele tinha um interesse. E nesse querer saber, nós vamos ver aqui uma coisa que não lhe era permitido fazer. Era correr, não podia correr, porque era mal interpretado, por várias razões, a qual eu não vou mencionar aqui. Então, o desejo dele fez ele correr atrás de Jesus. Só que tinha uma coisa, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. A Bíblia deixa bem claro isso, de pequena estatura em físico, em corpo. Ele era pequeno, as pessoas maiores não deixavam ele enxergar quem era Jesus. Então ele corre lá na frente. Ele correu e subiu em uma figueira brava para ver quem era Jesus. Não conseguia ver, mas subiu em uma figueira brava para ver quem era Jesus. E o que impedia ele de ver Jesus era a multidão, que apertava e que oprimia e às vezes até empurrava para que ele não chegasse mais perto. E a sua estatura também ajudava nisso, por causa da multidão. Lucas 19:3. Aqui nós vamos notar que Jesus, ele está pronto para nos perdoar a qualquer momento. E qual é a aplicação que eu faço dessa parte? Não importa quem é você. Como eu já disse, não importa se é rico ou se é pobre. Não, é uma aplicação para a tua vida. Não importa se vão te atrapalhar. Não importa se vão impedir o teu milagre. Não importa se vão impedir o teu posicionamento. Mas você tem o desejo de conhecer Jesus. Você tem o desejo de saber quem é Jesus. Você vai conseguir. Mas para isso você tem que fazer como Zaqueu. Correr atrás do teu milagre, atrás da tua bênção, atrás dessa koinonia, dessa comunhão. O emuná, fé, tem que estar dentro de você, porque quando você tem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas não se vê. Hebreus 11. Mas a fé, meu irmão, quando você é embolido pela fé, ela entra dentro de você, sobe até a tua mente e desce até o teu coração. Ela entra dentro de você, faz uma limpeza no teu ser, todos aqueles pensamentos negativos que não vão dar certo. Quando a fé entra dentro de você, ela faz uma limpeza e tudo vai dar certo. E não sai daqui, ela desce